Senta aí, meu amado. Deus lindo. Só o Senhor é Deus. Não há outro. Não há outro. Deus com D maiúsculo é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, Marcos, Mateus, Lucas, João, Tiago. Esse é o Deus de verdade. O resto é imitação. Então creia nisso, viva isso. Não tenha receio das dificuldades que o inimigo quer colocar contra a sua vida. Tenha apenas aquilo que o pastor Fábio falou. Eu não quero ir com a bênção, eu quero ir com Deus. Eu quero ir com o Senhor dos senhores. Eu quero ir com aquele que pode todas as coisas. Eu quero ir com aquele que tem me amado de uma forma tão especial. Hoje é um dia muito especial. Dia de primícias, né? É um dia assim, eu chamo que é um dia de honrar. É um dia de reconhecer. Então eu coloquei assim: quando menos é muito mais. Diga, quando menos é muito mais. Tem gente que fala isso pra gente: ah, vocês vivem na igreja e vocês perdem muito. Não, irmão, a gente ganha muito. Não, você dá oferta na igreja, por isso você tem menos. Não, meu irmão, eu tenho mais. Não, porque você fica só naquele povo, aquela amizadezinha. Não, meu irmão, a nossa família já tem gente no céu e vai chegar mais gente e você vai chegar lá também. Sua família é enorme. Quando você entende isso, você começa a entender que quando menos é muito mais. É quando eu largo tudo para andar com Deus. Quando eu largo tudo para andar na presença, no poder, na manifestação. Meu irmão, quantas vezes nós temos que consertar coisas que poderia não ter sido quebrada, mas as pessoas preferiram não andar com Deus. E aí veio a enfermidade, aí veio as drogas, aí veio toda a dependência química, aí veio problema com filhos, aí veio problemas com o esposo, marido, o casamento, aí veio, porque o pessoal preferiu andar na visão do mundo, e esqueceu, que parecia ser menos andar com Deus, mas se estivesse com Deus, teria muito mais paz, muito mais prosperidade, muito mais realização, e é isso que nós precisamos assumir na nossa vida. As primícias, elas foram estabelecidas por Deus para que seus filhos tenham a riqueza em todas as suas colheitas. Deus não tirou, Deus colocou. Você vai lá, vai pegar os primeiros frutos, colher a primeira parte da colheita tal, vai levar ao sacerdote, e ele vai levantar, vai orar, e todo o restante da sua colheita será abençoada. Ele não falou assim, e você vai dar e vai te faltar uma parte, mas você vai ficar feliz. Todo o restante será abençoado. Mas para tudo isso, o homem precisaria reconhecer que tudo vinha de Deus: filhos, plantações, animais, produção do que era feito com os frutos. Ele tinha que reconhecer que tudo que ele tinha vinha do Senhor. E muitas vezes há uma guerra, meu irmão, sendo travada. Por quê? Porque aí no mundo, as pessoas quando começam a crescer esquecem de Deus. As pessoas quando estão na pior, eu lembro um casal que eles vinham de longe, e ele não tinha dinheiro nem para o ônibus, e ele punha um filho nas costas de cavalinho, um no pescoço, e os outros vinham em volta, e ele vinha andando, ele e a mulher, de muito longe, e o tempo passou, e ele arrumou um emprego, e ele conseguiu ter carro, e depois era a coisa mais difícil ele chegar na igreja. Aí você fala assim, quando ele não tinha nada, ele vinha a pé de tão longe, e depois ele não conseguia chegar na igreja. Aí você começa a perceber que as pessoas esquecem da onde vem tudo que ele tem, que nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. Quem criou o céu foi Ele, quem criou a terra foi Ele, quem criou os luminares foi Ele, quem criou a chuva foi Ele. Se eu tivesse que pagar imposto, porque eu fico em cima da terra e eu pago um imposto para a prefeitura, sim ou não? E diz que é para ela apenas e tão somente fazer a manutenção. Asfalto na rua, talvez você ter um cano que chegue água na sua casa, o esgoto para sair. Mas Deus deu para você gratuitamente.
a condição de você viver em cima da terra, respirando o ar que está aí, bebendo a água que sai da natureza. E nós muitas vezes somos responsáveis, avaliamos tanto esse imposto e esquecemos de olhar para Deus como o Senhor da nossa vida, como aquele que tem cuidado de nós. Ah, mas Ele não cobra nada. É verdade, Ele não cobra nada. Se alguém disser que cobra, é mentira. Mas nós somos gratos a reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Não porque Ele cobra, mas porque Ele é. Porque Ele é. Porque um filho, depois que ele cresce e ele trabalha, ele tem às vezes os ganhos dele, isso não impede ele de reconhecer o pai dele. Ah, mas ele não come mais da casa do pai, é verdade. Mas ele não depende do dinheiro do pai, é verdade. Ele que compra roupa, é verdade. Mas ele só existe porque houve uma mãe e um pai, senão ele não existiria. Ah, mas meu pai me abandonou. Mesmo assim, você foi gerado. E se não existisse aquela geração, você não estaria aí. Se não existisse Deus, nós não estaríamos aqui. Por isso a gratidão é base, é princípio. Por isso que o Senhor deixou lá em Provérbios: honrar pai e mãe, e se prolongarão os seus dias. O que Ele quer dizer? Que quando você honra seu pai e sua mãe, você tem vida longa, você é abençoado. Ah, mas ele nem sabe que é meu pai, por que ele não colocou lá? Ah, honrar o pai se o pai for legal, honrar a mãe se a mãe for legal. Porque ele pensou no original, naquilo, nascimento, começo. Erros todo mundo pode cometer, mas nós temos que saber que o Senhor tem um princípio de honra, de gratidão, que Ele quer que você cumpra todos os dias, que você valorize, que você valorize as pessoas que te ajudam, que você valorize aquilo que está acontecendo com a sua vida. Se você não consegue valorizar nem a pessoa física, você vai valorizar Deus? Não, não vai. Você vai começar a achar que Deus não está vendo e vai fazer coisas erradas. Reconhecendo que tudo vinha do Senhor, deveria ser grato a Deus. E o comportamento de gratidão era demonstrado através da entrega das primícias a Deus, através dos seus sacerdotes. Ele instituiu esse lado de entregar as primícias, os primeiros frutos, porque primícias não são os últimos frutos, não são o quarto ou quinto fruto, são os primeiros frutos. Ele quis dizer assim: você ama Deus sobre todas as coisas? Sim ou não? Sim. Então os primeiros frutos deveriam ser de quem? Deus. Você entende? É tão simples que se torna complicado, mas as pessoas têm um medo tremendo. Mas falaram que eu não devo dar, mas falaram que não é questão de dar, irmão, é questão de reconhecer, é questão. Por isso que ele não fala para você que é para dar todos os frutos, ou então pelo menos 5 caminhões. Não, ele falou os primeiros frutos. E os primeiros frutos eram algo que poderia ser colhido e levado, ou seja, não era pesado, então não era grande quantidade, mas deveria ser o primeiro a ser honrado. E é isso que tem que entrar no nosso coração, um coração de gratidão, de honra, de amor, de reconhecimento. Você viu o que o pastor Fábio falou? Moisés voltou lá e falou: o Senhor falou que manda o anjo e a gente vai ser protegido e abençoado. Mas nós não queremos, nós queremos é a tua presença. Gratidão, honra. Ele podia falar: para que eu preciso de Deus? Se Ele já está mandando o anjo com ordem de me abençoar, para que eu vou precisar? Ele já está mandando a bênção. Eu posso ir tranquilo, estou autorizado, abençoado e com o anjo do lado, está tudo certo. Mas Moisés lembrou: peraí, diz que Deus falava com Moisés face a... Ele é mais do que simplesmente um realizador. Ele é o meu Senhor. Ele é aquele que olhou para mim sendo tão grande e me amou. Como é que eu posso querer ir se Ele não for? Como é que você pode, meu irmão, não ser grato a um Deus tão maravilhoso, tão tremendo, tão poderoso, que tem te ajudado tanto na vida? Como é que você pode deixar pessoas quaisquer, pessoas que às vezes nem merecem
o compromisso de uma palavra e de repente falar para você que não vale a pena, ou que Deus não é, ou que o Senhor não é o soberano? Como é que você pode trocar tão pouco por algo tão grande deixando para trás? Nós precisamos entender isso. Por isso é que eu coloquei aqui no começo, quando menos é muito mais, porque eu prefiro a humildade, a parecer que eu não tenho nada, abrir mão de algumas coisas da minha vida, para andar com Deus, do que ser grande no mundo, porque esse me ama de verdade. Lá fora, se um dia eu tropeçar, vai ter um monte de gente me abandonando. Não, apóstolo, não vai acontecer isso. O pessoal ama muito o Senhor. Não, irmão. Eu lembro quando eu era ainda do mundo, e de repente naquele período eu me converti, e eu tinha um tremendo bar na sala, muito grande, mais de 78 garrafas eu contei na época, coisa tudo importada, e todos os meus companheiros, colegas, tinham o hábito de terminar as festas, e a gente saía para baile, e terminavam lá em casa para beber, porque eles sabiam que lá sempre tinha alguma coisa, eu ganhava muito, o pessoal me dava de presente, eu comprava para a empresa, então o pessoal mandava uma caixa para mim, uísque, uma caixa de não sei o que, então tinha muito lá. Então, toma o que quiser. Mas quando Deus falou assim para mim e para a bispa, acaba com isso, e nós acabamos, o que aconteceu? Perdi um monte de amigos. Os amigos não quiseram mais ir na minha casa. Quando eu falei que não tinha mais bebida alcoólica no aniversário das crianças, eu tinha sempre 100, 150 pessoas no aniversário deles lá no buffet. Foi bom, irmão, passou a ser 50, 40. Falei, o que aconteceu? Cadê meus amigos? Na verdade eles não eram meus amigos, eles eram amigos da garrafa, né? A garrafa foi embora, eles foram junto. É isso que nós precisamos entender. Quem é que não te abandona? Quem é que é teu amigo verdadeiro? Quem é aquele que promete para você, mesmo da dificuldade, não soltar você? Ele diz, cair é do homem, levantar é de Deus. Ele está lá para levantar você, para te dar força, para te dar graça, no meio da sua dificuldade, da sua tribulação. Ele não nega ajuda, não nega. Pode ser o cara mais safado, o cara mais errado, o cara mais atrapalhado, com todos os pecados do mundo, se ele se arrepender, o Senhor salva ele. Forte, né, irmão? A gente já não perdoa. Que foi? Foi ele que riscou meu carro, ele riscou meu carro, eu nunca vou perdoar ele. E Deus fala assim, não, seja lá o que for, se você se arrepender, há remissão de pecados. Eu paguei o preço com o sangue e te dou essa vida. E aí de repente as pessoas ficam assim, mas será que pode? O comportamento de gratidão era demonstrado através da entrega das primícias a Deus, através do sacerdote, e Deus, que é maravilhoso, faria com que todo o restante da colheita fosse abundante, trazendo grande prosperidade e riqueza nas mãos dos filhos de Deus, que eram fiéis. Ele trazia grande prosperidade na mão dos filhos de Deus, que eram fiéis. Ele só quer reconhecimento. Reconhecimento é igual a fidelidade. Quem reconhece, olha ali tem um fogo, eu reconheço que o fogo é fogo, eu sei que é quente, que queima, eu vou pôr a mão lá? Não, porque eu reconheço que Deus é o Senhor, eu não vou me levantar contra Ele, nem contra as orientações dEle, porque eu reconheço que Ele é Deus. Então quando eu olho para isso, eu sei que serei fiel, através do reconhecimento. Porém, quando assumissem suas terras em Canaã, que eles deveriam plantar, e que assim teriam uma colheita abençoada. Amado, o povo ficou no deserto, comendo do que Deus dava. Olha que coisa tremenda. Eles saíram, atravessaram o mar, entraram no deserto, e quando chegaram no deserto não dava para plantar, então caía do céu, literalmente caía do céu, porque às vezes alguém fala assim, cai do céu as coisas, não, caía do céu mesmo, e eles tinham a comida e tinham a água, e sobreviviam, e as roupas cresciam no corpo, mas ele dá uma orientação, ele tinha uma promessa, de colocar eles na terra que havia prometido, e ele diz para eles, quando vocês entrarem nessa terra, então ali vocês vão plantar, quando vocês plantarem, e tiverem a primeira colheita, não vai haver mais
maná do céu. Não vai mais cair a comida do céu, porque a partir daí a terra vai produzir. Mas você será grato por tudo que Deus fez e faz. Então isso começa a mostrar para a gente que sempre, antes de você, Deus já agiu. Você está apenas reagindo. Porque quando eu vou pegar os primeiros frutos da terra, a terra já me deu o fruto. Eu estou apenas reagindo à terra. Aquilo que veio, eu pego a primeira e levo para Deus, sendo grato e reagindo àquilo que Deus fez por mim. Quando eu entender isso, vai ficando mais tranquilo, mais fácil. Aí a dificuldade acaba. Por quê? Porque eu começo a identificar o que Deus tem preparado para mim e como Ele quer dar continuidade nesse trabalho. Ele não quer que você tenha uma vez, Ele quer que você tenha sempre. Por isso, Deus fala através do livro de Números que os ajudaria a chegar à terra prometida. Olha lá, Números 15, versículo 17. Ele ainda fala, porém quando assumissem as suas terras de Canaã, eles deveriam plantar. Deveriam o quê? Plantar. A terra ia dar para eles a resposta. A terra não ia falar assim: ei, vocês não pagaram nada aqui, vocês não fizeram nada, então não vai ter. Não. Eles colocariam a semente, a terra daria a eles o fruto. Comece a entender como Deus é fantástico, como Ele é cuidadoso, como Ele tem realmente o cuidado. Por isso Ele fala que os primeiros frutos deveriam honrar a Deus. Números 15, 17 fala assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, dize-lhes, quando entrares na terra em que vos hei de introduzir, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como oferta da eira, assim oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor a oferta alçada nas vossas gerações. Ele está dizendo: vocês vão se alegrar, vocês vão produzir, e vocês vão trazer as primícias, vão entregar, vão colocar aquilo. Ele está querendo dizer o quê? Que tudo que o homem tem vem de Deus. Tudo. A mulher e um homem têm uma relação, se amam, têm um filho. E aquela geração, a gente olha às vezes nos filmes, ou alguma coisa aí, e eles mostram o quê? Que duas coisinhas minúsculas se juntam. E aquelas duas coisinhas minúsculas se juntam, e vão crescendo, e vão crescendo, e vão crescendo, e sai um sujeito desse. Não sai, filho? Sai um sujeito. Aí você fala assim: como pode? É a natureza humana. Quem criou essa natureza? Você percebe? Quando nós começamos a olhar para isso, a gente começa a perceber que tudo que nós temos veio de Deus. E nós precisamos saber como agradecer a Ele, mostrar para Ele que a gente reconhece Ele como nosso Senhor, como nosso Deus. Nós o amamos. Nós amamos. Por quê? Porque o cuidado dele por nós é muito grande. E você pode notar que Deus confirma as primícias no livro de Deuteronômio. Se você for aí no Deuteronômio 26, abre aí Deuteronômio 26 para você ver. Eu vou pular alguns versículos para a gente não ler muita coisa, mas olha o que ele diz. Deuteronômio 26, 1. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e possuíres nela e habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto. Irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão, e porá diante do altar do Senhor teu Deus. 9. O Senhor nos trouxe a este lugar, e nos deu a esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e à tua casa. Tu e o levita,
e o estrangeiro que está no meio de ti. 13, e dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. 14, parte B, obedeci a voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo que me ordenaste, tenho feito. 15, olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. 17, hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, e darás ouvidos à voz dele. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para o louvor, e para a fama, e para a glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem falado. Quando nós olhamos para isso, a gente vê como Deus deu e dá uma chance para nós. Ele falou assim: ó, eu vou cuidar de vocês, mas vocês vão entrar naquela terra, vocês vão produzir, e quando vocês produzirem, vocês vão vir até o sacerdote, até o lugar que vocês forem destinados, e aí quando chegar no lugar, você vai entregar para o sacerdote esse cesto com os primeiros frutos, e esse cesto com os primeiros frutos, ele vai colocar diante do altar de Deus, e naquele momento que for feito dessa maneira, vai estar sendo declarado para Deus, que hoje, ele reconhece Deus como o Senhor da sua vida. Você vê que engraçado? Ele, apesar de estar lá colhendo, apesar de ter saído do Egito, apesar de terem entrado ali, vamos dizer assim, numa situação de cuidado de Deus, de comer do maná, apesar de tudo isso, o Senhor diz para eles assim: eu só vou reconhecer que você me vê como seu Deus, quando você obedecer minha orientação, meu mandamento. Quando você obedecer, é que eu vou reconhecer. Por isso que ele falou aqui, né? Obedeci a voz do Senhor meu Deus, conforme tudo que me ordenaste tenho feito. Desde a tua santa habitação, desde o céu, abençoa o teu povo. Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus. Quando eles deram as primícias, é que o Senhor diz: esse é meu povo, esse é meu povo. Por quê? Porque eles estão cumprindo uma orientação, não é uma coisa qualquer, não é uma situação qualquer. E nós muitas vezes ouvimos as pessoas aí dizendo: mas espera aí, é diferente. Por que é diferente? Porque hoje nós estamos no Novo Testamento, isso daí é no Antigo Testamento. Irmão, comece a comparar as coisas e comece a ver que quantas pessoas estavam no mundo e saíram do mundo e entraram na igreja. Quando eles saíram do mundo e entraram na igreja, não foi uma troca geográfica, não foi uma mudança apenas de lugar. Ele estava do lado de fora e passou para o lado de dentro de um prédio, não foi isso. Quando ele entrou, ele não disse assim: eu quero a partir de hoje ser coordenado pelo apóstolo Marcos, eu quero ficar debaixo desta igreja chamada Aliança da Paz. Ele não falou isso. Ele falou que recebia Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você entende? É uma mudança, é como se falasse assim: há uma promessa para todos nós, há uma promessa para cada um de nós, de passar para uma terra que mana leite e mel, de entrar numa condição diferenciada, do cuidado de Deus. Então quando você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor, você saiu de uma terra seca, de um deserto, para uma terra que mana leite e mel. Mas por que uma terra que mana leite e mel? Porque quando você está enfermo, você pode pedir a Deus a cura. Quando você está desempregado, você pode pedir a Deus uma porta de emprego. Quando você está precisando de qualquer coisa que seja, você tem a liberdade de pedir a Deus. Essa terra é uma terra que produz,
que dá 1 a 30, 1 a 60, 1 a 100, que produz. Por quê? Porque tem a presença de Deus. É Canaã para nós. E aí, quando a pessoa entra nessa terra, a primeira coisa que ela faz é ter uma vida diferente, porque antes ele tinha uma vida conforme o mundo, conforme o Egito, conforme o deserto, mas agora ele tem uma vida conforme Deus. E aí Deus começa a fazer o quê? Trazer a justiça dele, a manifestação dele, a prosperidade dele. E aí a primeira coisa que ele faz é assim: antes você recebia e usava o seu dinheiro da sua maneira, agora eu vou abençoar o seu recurso. É por isso que dá o dízimo, porque quando você dá os 10%, Deus está abençoando os seus 90%. Quando você faz isso, ele repreende o devorador. Mas quando eu entro nas primícias, é algo um pouco diferente. Por quê? Porque agora é uma colheita que houve e que eu preciso dar continuidade a ela até o fim. Ela precisa ser multiplicada. Eu preciso crescer dentro daquilo que eu tenho. Um é para que não roubem, o outro é para que eu cresça. E aí muita gente fica assim: mas não é a mesma coisa? Dízimo e primícia? Não é. Não é, porque se fosse, simplesmente colocaria lá 10%, acabou a história, morreu a vitória, quem quiser conte outra. Não é isso. Ele está colocando exatamente a diferença. Esse repreende todo devorador, tudo que queira roubar o que é teu. Esse faz o contrário, te dá produtividade, te dá o quê? Condição de crescimento, te dá condição de você ir lá e colher e não ter perigo de se perder. E muitas vezes nós não percebemos isso, que a Bíblia diz, inclusive nessa passagem, ela fala assim, que ajudaria o levita, ajudaria a viúva, ajudaria, sabe por quê? Porque era um hábito. Eles pegavam a primeira parte e levavam para o sacerdote apresentava a Deus, orava, e eles continuavam colhendo, mas todas as espigas que caíssem, e tudo que estava próximo à cerca, próximo ao final, não era retirado. Deveria se deixar para a viúva, para as pessoas pobres, deveria se deixar para aqueles que precisavam. Eles não pegavam. Agora pensa bem, se eles estivessem passando apertado, muito espremido, com pouca coisa, será que eles deixariam? Quando você tem só 10 reais, você dá 5 para alguém, assim? Então assim, você fala: olha, desculpa, mas eu não tenho. A mesma coisa aconteceria com eles. Porém, como eles eram primiciantes, aquilo era tão próspero, que essa parte que caía, essa parte que ficava, eles não ficavam preocupados. Se Deus falou, pode deixar, que não vai faltar, que sempre sobejará. É isso que é a mudança que Deus quer fazer para nós, que Deus quer trazer para a gente. Então nessa palavra eu coloquei aqui, como eu gosto, em tópicos, e nós precisamos entender, para ter a função da primícia, a razão da primícia, a realização da primícia. Primeiro, prioridade para Deus. Ele diz sobre prioridade para Deus. Tem tempo certo para todas as coisas. Não é isso que a Bíblia diz? Há tempo para todas as coisas. Tempo para colher, tempo para esparramar, e tem também para a primícia, né? Para cumprir a orientação. Quando ele falou em Deuteronômio 26, 1, ele falou assim: e será que quando entrares na terra que o Senhor te dá herança e possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e ali fará habitar o seu nome. Ali você vai entregar, acabou. Então quando nós olhamos para isso, a gente fala assim: peraí, há uma prioridade, há um tempo certo. Primeiro, ter entrado na terra. Então a primeira coisa que tem que saber é o seguinte: você se converteu? Você é crente? De verdade? Legal. Segundo, ter implantado. Você está vivendo a promessa de Deus? Terceiro, ter encolhido. Se você não recebe nada, se você não produz nada, tipo, olha, minha terra ainda não coloquei nada, não tirei nada, ou estou desempregado, ou não tenho dinheiro, então ele não colheu. Ele não pode dar do que ele não colheu.
As primícias são dadas daquilo que foi colhido. Se não houve colheita, não tem nada. Deus é muito perfeito nisso. É por isso que muitas vezes até o pessoal fala, mas eu dou dízimo, eu estou sem trabalhar. Lógico que não. Se você não trabalha, se você não recebe, se não entra dinheiro na sua mão, então você não vai dar, porque é 10% daquilo que você recebe. Ah, mas eu faço o bico, então você recebe. Mas se eu não recebo, eu não tenho que dar nada. Eu não tenho que dar dízimo, eu não tenho que dar primícias. Eu posso dar uma oferta, como fé, como vontade de realmente provocar Deus a abrir as portas para mim. Porque isso pode fazer. Pela fé eu posso fazer ato profético. Mas aqui ele fala, primeiro ele tem que ter entrado na terra, segundo tem que ter plantado, terceiro tem que ter colhido, quarto, cumprir a orientação de Deus. A primeira coisa a fazer, até mesmo antes de comer a plantação, é entregar a primícia. Ele diz, os primeiros frutos da terra. Fala, os primeiros frutos. Muitas vezes o pessoal se engana. É os primeiros frutos que foram tirados no penúltimo dia. É o primeiro fruto? Não. Primeira parte, primeira situação. Mas por que tem que ser o primeiro? Por causa da honra, da gratidão. Por quê? Porque é isso que demonstra a mudança na tua vida. Amar a Deus sobre todas as, valorizar a Deus, colocar o Senhor como primórdio, como posição, primícia. Não honrar a Deus é fechar a porta da minha prosperidade. Diga, não honrar a Deus é fechar a porta da minha prosperidade. Se você não confia em Deus é porque ainda não aceitou o céu como a sua casa. Fala, se você não confia em Deus é porque você ainda não aceitou o céu como a sua casa. Meu irmão, até eu me assustei com essa palavra hoje. A hora que eu estava lá, né, eu tinha já montado o esboço da palavra e eu estava entrando, e de repente eu falei, Deus, por que o pessoal não aceita dar dízimo, dar primícia? Ele falou, é porque eles ainda não entenderam, não reconheceram o céu como a casa deles. A casa deles ainda é o mundo. Então eles pensam assim, eu vou tirar do que é meu para entregar para um lugar que eu não estou e não vou. Mas quem reconhece o céu como a sua casa, ele sabe que ele está comprando, ou está investindo, ou está entregando para ele mesmo. Quando você vai no mercado e gasta lá, eu fui no mercado, gastei R$100 entre carne e iogurte, e coloquei na geladeira, é para o vizinho? É para quem mora na rua de trás? Para quem é? Para você, para sua família, para alguém da sua casa. Então quando eu entendo isso, eu posso declarar, se você não confia em Deus, é porque você ainda não aceitou o céu como a sua casa. Grava isso no seu coração. Todas as vezes que as pessoas falam, mas é sacrifício, é porque ele está pensando no que ele está perdendo e não daquilo que ele está ganhando. Quando você põe dinheiro vamos usar um termo, uma poupança. Você se esforça e põe dinheiro na poupança. Você se sente bem? Estou guardando dinheiro, estou fazendo uma poupança programada, premiada, tem os nomes bonitos aí, né? O irmão conhece os nomes tudo fantasiado, é para ficar bem bonito. Aí o cara se sente assim, porque ele está guardando. Ele nem se preocupa que a taxa de juros é pequenininha, assim, pequenininha. Às vezes nem dá, é só correção. Ele não se preocupa. Mas quando fala para ele que investir no céu é bom, ele fala, mas bom no quê? Às vezes toma o dinheiro dele, às vezes o pessoal faz festa, paga uma grana, viagem, paga uma grana, aquela coisa toda, mas fala assim, você dá primícias? Ele fala, cara, é muito dinheiro. Ele está investindo nele mesmo. Então, é importante gravar isso. Se você não confia em Deus, é porque você ainda não aceitou o céu como a sua casa. Segundo, onde entregar as primícias? Irás ao sacerdote que houver naqueles dias e dir-lhe-ás, hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar-nos, e o sacerdote tomará o cesto da tua mão e porá diante do altar de Deus. Ele deve ser levado onde Deus te colocou para cultuar, diante do sacerdote.
Para que diante do sacerdote? Para que ele apresente a Deus e ore apresentando você, apresentando a sua necessidade, apresentando o seu projeto aí de vida, para que o sacerdote possa fazer essa oração. Deuteronômio 18:3 fala assim: este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que oferecem sacrifício. 4, dá-lhe-ás a primícia do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, das primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva no nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Deus escolheu você, colocou você na aliança da paz, diante do seu pastor, diante do seu sacerdote, e deu a você essa capacitação de prosperar, para poder entregar e para poder receber aquilo que é a promessa de Deus para a tua vida. Isso precisa estar claro no seu coração. Terceiro, gratidão. O Senhor nos trouxe a esse lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti, a tua casa, e tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Então, primeiro, reconhecer que Deus te deu saúde, te deu graça, né? Segundo, reconhecer que Deus abriu as portas para você, para que você tivesse um lugar para produzir. Terceiro, reconhecer que toda a provisão que veio às suas mãos foi entregue por Deus. Quarto, reconhecer que você só entrega primícias porque a terra produziu para te abençoar. Quinto, ser sempre grato a Deus, o seu Senhor. Fala, ser sempre grato a Deus, que é o meu Senhor. Amém? Gratidão é reconhecimento, por isso a gratidão move o coração de Deus. Diga, gratidão é reconhecimento, por isso a gratidão move o coração de Deus. É importante gravar isso. Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa, né, que a gente ajude Ele em nada. A única coisa que Ele gostaria é que você fosse agradecido por tudo que Ele fez na sua vida, e por tudo que Ele está fazendo, e por tudo aquilo que Ele ainda quer fazer, deseja fazer. Ele deseja fazer coisas tremendas, mas será que Ele pode? Depende de você. Se você liberar a sua vida para Ele, falar com você, para Ele dirigir você, para Ele mostrar o caminho para você, não só como primícias, mas em todas as áreas da sua vida, Ele vai te mostrar a grandeza e tudo que Ele tem preparado para fazer. Quarto, fidelidade. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Obedeci a voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo que me ordenaste, tenho feito. Está disposto a cumprir todos os estatutos e mandamentos do Senhor. Amado, quando a gente olha aqui, a gente vê Ele falando assim, que eles tinham que dar ajuda para os levitas, que eles tinham que dar a ajuda para aquelas pessoas, né, o estrangeiro, o órfão, a viúva. Eles tinham que dar ajuda. Sabe o que ele está dizendo? Que muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo algo muito engraçado, porque eles não lêem a Bíblia, então eles fazem coisas erradas. O que? Apóstolo, senhor, desculpa, eu peguei o dízimo, e eu sabia que tinha uma pessoa precisando, então eu fiz o que Deus me tocou. Deus faz contra a palavra dele? Ele não luta contra ele, ele não quebra princípios. Como Deus te tocou a pegar o dízimo e ajudar uma pessoa, se Ele diz que o dízimo deve ser entregue na igreja? Como alguém pega a primícia e vai fazer, ajudar, ou entregar em outra igreja, ou fazer sei lá o que ele quiser, de repente, se Ele diz que é para entregar na casa do Senhor, na mão do sacerdote, toda vez que eu estou pegando esse dinheiro e fazendo isso, eu estou quebrando a orientação de Deus. Estou fugindo. Ah, mas eu dei o dízimo. Não, você não entregou. Você entregaria se fosse da forma que Deus mandou. Se você está usando ele da sua maneira, então já não é mais dízimo.
já é uma oferta que você quer dar. O dízimo é como acenar com o chapéu alheio. Sabe aquela história que eu peço para você? Você tem aí 100 reais? Você fala, tá, te empresto. Não, não é para mim não, daqui. Aí vai lá na outra pessoa e fala, está emprestado 100 reais. Ah, mas se ele não pagar? Fazer o que, né, irmão? Eu fico ali no meio me aproveitando. Assim é a pessoa que pega o dízimo e a primícia, e ao invés de entregar no lugar como Deus determina, pega isso e usa ao seu benefício. Inclusive tem gente que fala assim, eu sempre dei, e eu não consigo ser próspero. E aí quando você vai chegar lá, e vai falar, Deus, o que está acontecendo? Como essa pessoa é fiel e não acontece? E quando você vai lá conversar com ele, ele fala assim, não, é porque eu estava lá não sei onde, e eu senti. Porque crente sente, né? Crente precisa tomar Buscopan para não sentir tanto. Dá uma segurada, porque ele sente muito. Crente sente tudo, ele só esquece de ler a Bíblia, mas ele sente pra caramba. Então ele precisa parar de sentir e começar a conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque toda vez que ele quiser dar algo para alguém, é muito bem visto por Deus. Toda vez que você quiser ajudar uma pessoa, Deus vai ver você como alguém muito especial. Mas quando você não for mexer nos princípios dele, aí tudo bem. Por isso que ele falou aqui, você leva as primícias, entrega para o sacerdote vai orar, vai fazer o que tem que fazer lá, e o Senhor teu Deus, eu tirei da casa as coisas consagradas, e as deis ao levita, e ao estrangeiro, ao órfão, e à viúva. Agora, ele pegou do restante, tirou a oferta, pegou lá as espigas, as coisas, e levou e deu para quem precisava. Aí é bênção, aí não é manipulação, aí não é esperteza, aí é realidade, e aí Deus abençoa mesmo, porque quando você ama as pessoas, você ajuda as pessoas, e Deus, olha, meu irmão, se tem uma coisa que Deus gosta, é de coração quebrantado para abençoar os outros. Só que toda vez que eu vou fazer isso com coisas que pertencem a Ele, Ele fala, isso aí não é legal, isso é cafajistice, safadeza. Por quê? Porque tem parte que cabe ao Senhor, e tem parte que cabe a você. Essa parte aqui você faz, e aí Ele faz o quê? Prospera você de uma forma especial. Esses dias que eu fiquei dando aquele seminário de finanças, eu fui obrigado a ler muitos livros, só para relembrar, para não errar nada e tal, e é incrível, irmão. Acho que mais ou menos 80% dos livros que eu li, todos os que escreveram os livros lá, o pessoal, eles falam a mesma coisa. O povo que quer ser abençoado tem que aprender a dar. Quem não sabe dar, não está preparado para receber, para administrar, não está preparado. E eu não estou falando de dízimo e primícia, eu estou falando da vida pessoal, de coisas que você pode ajudar e você não quer ajudar as pessoas. Se você quer tirar do dízimo, da primícia, mas esquece, comece a pensar um pouco, que o que Deus te deu vai multiplicar muito mais, quando você reconhecer que Ele adora as pessoas, ama de paixão as pessoas que são misericordiosas, que tem um coração voltado, que está aberto para isso. A prova disso é que quando ele estava lá, e os discípulos dele falaram assim, Senhor, despede a multidão, porque já passou o dia inteiro, já está escurecendo, e aqui perto tem lugar para comprar comida. O que Jesus falou para eles? Dai-lhes voz de comer. Não falou para eles assim, pô cara, que ideia fantástica, vocês são muito inteligentes, puxa vida, como vocês são espertos. Não falou isso, falou, vocês vão lá e dão de comer para eles. Por que ele fez isso? Porque ele sabia, se não tem comida perto, se não tem comida próxima, onde eles vão comer? De que maneira eles vão comer? Vou deixar eles à mão? Não, vou fazer o que eu sei fazer melhor, vou compartilhar da bênção do Pai. Traz o que tem aí, multiplicou, dividiu, eles foram dividindo, e quanto mais eles davam, o que acontecia no cesto? Mais eles tinham no cesto. Eles começaram lá com os 5 pães e 2 peixes, e acabaram com 12 cestos cheios. Uau! Você já pensou o que é isso, irmão? Eles começaram com merreca e acabaram com uma quantidade exorbitante. O que aconteceu? Quanto mais dava, mais recebia.
E eu não estou falando, fica tranquilo, não estou aqui falando que é primícias, porque dá mais primícia, dá mais. Não, não, não. Estou falando do dar, do entregar, do cuidar, do amar os filhos de Deus. Amar os filhos de Deus. Porque aqueles lá não eram sacerdotes, aqueles lá não eram levitas, aqueles lá, na verdade, estavam praticamente se convertendo naquele dia. Mas Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. Abre teu coração para ver isso, né? Sem duvidar, sempre acreditando que a fidelidade alegra o coração de Deus e estabelece uma intimidade perfeita. Fidelidade, irmão, fala a verdade. Você gosta de andar com gente que fica dando chapéu em você ou com gente que é fiel? Fala a verdade. Aquela pessoa que você senta do lado e pergunta para ele, ele fala: é verdade, eu não tenho dinheiro mesmo, olha cara, não vou conseguir te pagar agora, eu sei que a semana que vem eu tinha que te pagar, eu estou sem dinheiro. Você prefere aquele que chega no dia do que vai te pagar, ele vai viajar, some. Aí você está esperando, o fulano vai trazer o dinheiro hoje, mas ele não aparece, semana que vem ele não aparece. Aí você fala: pô, o que aconteceu? Quando a pessoa é fiel, ela é sincera. Quando ela é fiel, é sincera, ela tem intimidade, ela fica perto, próximo. Nós precisamos mostrar para Deus isso. Nós queremos andar juntos, próximos. Ser um primiciante é viver o comportamento da fidelidade e honrar para com os mandamentos de Deus. Fidelidade, ele tem, como eu vou dizer assim, está ligado ao princípio da honra. Nunca ele vai fazer algo contrário àquilo que está determinado. Ah, mas se eu tiver de costas, não importa. Eu tenho um irmão que estava fora do país, e quando chegou o dia de dar as primícias, ele fez lá pelo computador e mandou. E aí quando ele chegou aqui, eu falei: cara, por que você não deixou para voltar? Ele falou: era primícia, você não pode passar um dia, tem o dia certo. Primícias são os primeiros frutos, apóstolo. Eu falei: chega, já levei a latada, está tudo certo, já entendi. Por quê? Porque apesar dele estar lá do outro lado do mundo, o Deus era o mesmo, o Senhor era o mesmo, a Bíblia é a mesma, não muda. Isso precisa arder no nosso coração, que nós temos uma convicção e somos fiéis, estamos debaixo da palavra. A colheita é resposta fiel para aqueles que semearam. Diga: a colheita é a resposta fiel para aqueles que semearam. Se você semeou, a colheita é uma resposta de Deus e é fiel. Ele não vai voltar atrás. Então a colheita é a resposta fiel para aqueles que semearam. Diga: Deus compartilha sua provisão com os seus filhos, porque eles são fiéis. Amado, Deus compartilha porque nós somos fiéis, porque nós estamos debaixo da palavra. Por isso ele fala: não, eu tenho que multiplicar, eu tenho que colocar algo. Na galeria do céu só há lugar para os leais a Deus. Diga: na galeria do céu só há lugar para os leais a Deus. Você imagina, se Deus começa a abrir espaço, esse aqui é meio pecador, aquele é um quarto pecador, aquele lá às vezes obedece, aquele lá não obedece, aquele lá engana, aquele lá ele. Como é que vai fazer para avaliar a entrada no céu? Por isso que ele diz uma coisa muito fácil, muito clara: sim, sim. Tudo que é diferente disso, nossas desculpas são como trapos de... Você entendeu? Não adianta: desculpa, eu só fiz isso por causa daquilo, não, eu não queria, mas a gente sempre, o ser humano, ele tem um poço de desculpas. Ele não fala a verdade assim: é verdade, eu estava com tanta raiva aquele dia que eu fiz. Eu virei a cara mesmo, eu não olhei mesmo, não foi, eu estava chateado, não. Sempre tem uma desculpinha. Não, bem na hora, você viu que passou aquele ônibus do outro lado da avenida, chamou a minha atenção e eu virei a cara para lá e fui andando, 15 metros andando assim, e quase caiu no buraco. Mas ele não fala assim: estava chateado contigo, eu não queria olhar naquela hora, porque eu ia acabar pensando mal. Deus gosta de gente que seja sincera, que seja leal, que possa, sabe, ele diz para a gente não carregar coisas podres. Então, solta tudo que não presta, seja leal ao Senhor. Chega de desculpa, irmão. Faz um teste com Deus, faz um teste, seja fiel nas suas primícias.
E veja se Deus não vai mudar a tua história. Começa a mostrar para Ele. Fala: Deus, eu acredito que o céu é o meu destino, eu acredito que o céu é a minha casa, e eu vou começar a tratar as coisas de Deus como se fosse extensão da minha vida. Não vou mais pela metade, agora eu vou tudo. Eu vou orar totalmente, eu vou fazer a parte financeira totalmente, eu vou me comportar como alguém de Deus, porque eu entendo que lá é a minha casa, lá é o meu porto seguro. Estar pronto a ser exaltado. 5. Diga: estar pronto a ser exaltado. Estar pronto a ser exaltado por Deus através das primícias. Eu preciso estar pronto, preciso estar preparado. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. 17. Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus, e andará nos seus caminhos. 18. E o Senhor hoje te declarou que tu serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os teus mandamentos. 19. Para assim te exaltar sobre todas as nações. Para exaltar sobre todas as nações. Quem é que não quer ser exaltado, irmão? Tem alguém aí que quer ser exaltado? Daqui a pouco o pastor Fábio vai cantar Sabor de Mel. Minha vitória. Todo mundo quer ser exaltado. O problema é que a exaltação passa por alguns comportamentos, sabia? Fidelidade, lealdade, responsabilidade, determinação. Aí vem a exaltação. Então nós queremos pular no 20º degrau sem passar pelos outros degraus. Nós precisamos deixar Deus mostrar a glória dele. Ele falou aqui: para te exaltar sobre todas as nações, que criou para louvor e para a fama e para a glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. Para que seja um povo santo. Povo santo. Santo não é colocar ele lá em cima no altarzinho e deixar ele lá, não é isso. Santo é um povo escolhido. Um povo escolhido é aquele que segue fielmente. Estou com Deus, estou ligado, isso não é problema, eu vou até o fim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu vou vencer nessa situação, barreira nenhuma vai atrapalhar, porque Ele é o Deus da minha vida. Deus quer fazer o melhor pela sua vida, e isso deve-se à sua fidelidade. Você não se encolheu para cumprir a determinação de Deus quanto às primícias. E Deus não vai se encolher para te abençoar de forma, trazer a você, de dar a você esse reconhecimento por essa posição, por essa situação. Você nunca conseguirá ser mais abençoador do que Deus. Fala para a pessoa do lado: você não leva a mal, mas você nunca vai ser mais abençoador do que Deus. Não tem como, por mais que você faça. Faça a sua parte, porque Deus está pronto a realizar a parte dele a qualquer tempo. Não se nivele por baixo, procure ter a visão dos vencedores. Repete comigo: não se nivele por baixo, procure ter a visão dos vencedores. Quem eram os vencedores? Quem são os vencedores? Os heróis da fé, irmão. Olha para Abraão, olha para Isaac, olha para de repente Jacó, olha para Moisés. Eles eram vencedores. Agora, quando a gente olha para isso, a gente vai lá em Abraão. Mas Abraão deu primícia? Abraão deu primícia? Deu quem como primícia? Filho dele, caramba. Vai pedir primícia bem assim lá no céu, né? Pensou? Chegar para você: eu só quero uma primiciazinha. Qual? Me dá seu filho. Deus, pega leve. Pede um dinheirinho, pede meu carro, mas não meu filho. Pois é, Abraão tinha lá 318 pastores, Abraão tinha lá uma opção de coisa, mas Deus falou assim: não, eu quero o primogênito. Mas só tenho um. Pois é. É o que tem mais valor? É o primeiro? É. Então, quero ele. Só que Deus não fez nenhum mal para Isaac. Na verdade, Deus recebeu o coração de Isaac e transformou a promessa para Isaac. Assim como ele tinha sido com o pai, ele disse que agora seria com Isaac.
A mesma promessa que foi para Abraão. Mas por quê? Porque o pai colocou Abraão como se fosse o quê? As primícias dele na mão de Deus. Então quer dizer, pertence a Deus. Então se pertence a Deus, estava ligado a Abraão, toda a unção que estava para Abraão, caiu na vida de Isaac. E aí Isaac dá continuidade. E vem o quê? Jacó. E aí vem o quê? As 12 tribos. E aí começa um negócio fantástico. Doido, maluco, zureta. Entendeu? Muito doido. Entender isso é coisa de louco. É, porque de repente a mulher de Abraão não podia ter filhos. E a mulher de Isaac? Também não. Caramba! Não é maluco? Ele gosta de coisa assim. Aí você fala assim, que coisa doida. É. Como é que alguém ia ser pai de multidões? Explica aí, você que é mais esperto que eu. Como é que ele ia ser pai de multidões? Deus fala, calma querido, eu não estou falando com uma pessoa, eu estou falando com toda a sua posteridade. Eu estou dizendo que de você vai, sabe, vai continuar crescendo, vai continuar crescendo, vai continuar crescendo. E quando você menos esperar, você vai... Eu lembro, primeira vez que eu fui para o Egito, e um rapaz lá, o Reda, ele virou e falou assim, nós somos irmãos. Eu falei, caramba, ele é muçulmano, eu sou cristão, nós somos irmãos. Ele falou, nosso pai é Abraão. Eu falei, cara, agora você me pegou, mas eu não posso entrar na sua não, porque eu reconheço Jesus como filho de Deus. Ele falou, complicou tudo. Por quê? Porque Abraão, para eles, é um líder que foi realmente fundamental, e para nós, é um líder que foi fundamental. Quando você olha lá para Isaac gerou Jacó, que gerou 12. E quando você olha para Ismael, também foram gerados através dele 12, vamos dizer, príncipes. E agora? Vamos parar aí que senão eu vou complicar. Senão eu vou ficar aqui eterno. São 10 para as 8, a gente vai ficar até tarde aqui. Porém é uma história muito boa para a gente continuar outro dia. Algo que Deus tem para fazer aí, para mostrar a você que quando Ele faz uma promessa, Ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Ele não volta. Mas o primeiro filho foi de Agar, mas era filho de Abraão. Ele não volta atrás. Tinha que abençoar o rapaz também. Deus tem bênçãos para você. E Ele não volta atrás. Corrija a sua vida, porque você será abençoado, seu filho será abençoado, o filho do seu filho será abençoado, o filho do filho do seu filho será abençoado, suas gerações serão abençoadas através do seu comportamento. Coisa louca, mas é verdade. Quando a gente olha para cá, a gente fala, não se nivele por baixo. Quando Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, ele restaurou o sacerdócio. E uma das coisas que eles fizeram questão de fazer e cumprir a orientação de Deus quanto a primícias e dízimos. Para você ver como não era um ato isolado de um tempo só, como isso fazia parte da vida deles. Jerusalém foi destruído, os muros foram queimados, as portões e tudo aquilo. Quando ele foi lá levantar, olha, eu queria só para encerrar, Neemias 10:35 fala assim, que também traríamos as primícias da nossa terra, e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor, e os primogênitos, nossos filhos, e o nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos do nosso gado, e das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes, que ministram na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa, das nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto, o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos de todas as cidades da nossa lavoura. Derrubaram tudo, o templo, derrubaram as muralhas. Neemias foi colocado para reconstruir. Ele reconstruiu. Assim que ele reconstruiu, ele vai e faz o quê? Reabilita o sacerdócio. Coloca de volta o quê? As orientações de Deus. E ele coloca de volta. Tem que dizimar, tem que primiciar para honrar a Deus. E de tudo tem que ser feito. Isso mostra para a gente quão é importante que a gente leve isso a sério. Amém, amado? É importante que a gente entenda, quando menos é muito mais.
Quando você entrega o que Deus traz para a sua vida, é muito maior, é muito melhor, e Ele vai fazer coisas tremendas na sua vida. Fica de pé, deixa eu fazer uma oração por você.